Bem-vindos a mais um vídeo do POT. Meu nome é Valentino e eu tô aqui para ensinar vocês a resolver problemas de desigualdades. Problemas de desigualdades são muito comuns em Olimpíadas de Matemática e eles têm um enunciado geralmente mais ou menos desse tipo aqui. Dados tais números reais que satisfazem tais condições, demonstre que essa expressão aqui é maior ou igual a essa expressão aqui. E aí as expressões são dadas em função dos números reais dados. Complicada? É mais simples do que vocês imaginam. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Então aqui a gente tem um exemplo típico de problema de desigualdades que diz o seguinte: dado x, número real positivo, demonstra que x mais 1 sobre x é maior ou igual a 2. Então a gente tem um número real dado que satisfaz a condição de ser positivo, e a gente tem que demonstrar que essa desigualdade aqui é válida. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, existem ferramentas de cálculo para resolver esse problema, mas a nossa ideia é resolver o problema através de um outro tipo de abordagem, que vai ser útil para resolver mais problemas desse tipo, que não podem ser resolvidos com cálculo. As nossas ideias vão ser baseadas em algumas regrinhas que a gente viu lá no ensino fundamental. Vamos para o próximo quadro para dar uma olhada nelas. Então, como vocês devem lembrar bem, no ensino fundamental a gente aprende que se a gente multiplica dois números positivos, a gente ganha um número positivo, e da mesma forma, se a gente multiplica dois números negativos, a gente ganha também um número positivo. E o que isso quer dizer é que se eu pego dois números A e B que têm o mesmo sinal, então a multiplicação de A por B é sempre maior que zero. E é basicamente isso que a gente vai usar para resolver os nossos problemas. E muitos problemas, na verdade, a gente vai usar um caso particular dessa desigualdade, que é que se x é um número real, então x ao quadrado é maior ou igual a zero. E às vezes vai ser útil notar o caso em que a igualdade acontece, ou seja, o caso em que x ao quadrado é exatamente igual a zero. E a gente lembra, claro, que isso acontece se somente se x é igual a zero. E para resolver os problemas, então, a gente geralmente tem uma expressão, a gente manipula ela e tenta usar, em algum momento, desigualdades desse tipo, como x ao quadrado maior ou igual a zero, ou então AB maior que zero, para quando A e B têm o mesmo sinal. Vamos resolver o problema usando essas ideias. Então, o que a gente faz aqui é manipular essa desigualdade para tentar chegar a algo como o que a gente viu no quadro anterior. O que a gente tem aqui? Como x é um número real positivo, a gente pode multiplicar os dois lados da desigualdade por x e obter uma desigualdade equivalente. Então, demonstrar essa desigualdade é a mesma coisa que demonstrar que, multiplicando por x, x ao quadrado mais 1 é maior ou igual a 2x. Agora, isso aqui, jogando 2x para o outro lado, é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 1 maior ou igual a zero. E essa expressão aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem, isso aqui nada mais é que x menos 1 ao quadrado. Que, como a gente sabe, como é um quadrado perfeito, é sempre maior ou igual a zero. Então, essa última desigualdade aqui é válida. Como as desigualdades são todas equivalentes, a gente conclui que essa primeira desigualdade também é válida. Isso resolve o nosso problema, então. Agora, esse é um problema bem simples, é verdade, foi só para começar. Em geral, a gente não vai conseguir manipular as equações que são dadas e chegar em alguma coisa dessa forma aqui, tipo um quadrado perfeito maior ou igual a zero. Às vezes a gente vai ter que usar mais de uma vez que um quadrado perfeito é maior ou igual a zero, em ocasiões distintas. Para entender melhor, vamos ver um próximo exemplo que é um pouquinho menos simples. Então, nesse próximo problema aqui, a gente tem três números reais, x, y e z, que também são positivos. E a gente quer demonstrar que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é maior ou igual a xy mais xz mais yz. Agora, olha só, se a gente jogar o lado direito para o lado esquerdo, bom, vamos escrever aqui o que a gente obtém. A gente fica com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos xy mais xz mais yz. Isso aqui maior ou igual a zero. Isso aqui não é um quadrado perfeito.
não tem como escrever isso aqui como um quadrado perfeito em função de x, y e z. Então, não tem como a gente usar direto a ideia que a gente já usou no problema anterior, mas tem como usar ela de uma forma um pouquinho mais esperta. Como é que a gente faz? Se a gente multiplicar essa desigualdade por 2, o que a gente tem é que ela é equivalente a... E aqui eu vou eu vou multiplicar por 2 esse parênteses, mas esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ao invés de multiplicar por 2, eu vou somar ele 2 vezes, que é a mesma coisa, para ficar com o seguinte. Reordenando os termos, a gente fica com isso aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 2yz mais z ao quadrado mais x ao quadrado menos 2xz maior ou igual a zero. O x ao quadrado aparece 2 vezes, o y ao quadrado aparece 2 vezes, o ao quadrado também, e eu tenho menos 2xy, menos 2yz e menos 2xz. E agora sim fica muito mais fácil de resolver o problema, porque cada uma dessas 3 parcelas da soma, a gente pode escrever como quadrado perfeito. Isso aqui é x menos y ao quadrado, isso aqui é y menos z ao quadrado, e isso aqui é z menos x ao quadrado. E como cada uma dessas parcelas, como é o quadrado perfeito, é sempre maior ou igual a zero, a soma delas também é maior ou igual a zero. Então essa última desigualdade é válida. E como as desigualdades são todas equivalentes, a gente conclui que a desigualdade do problema também é válida e isso resolve o problema. Vamos fazer agora um exemplo que é interessante não só pelo ponto de vista de desigualdades, mas também porque ele apresenta um tipo de raciocínio que é comum em Olimpíadas. O exemplo é o seguinte: a gente tem 3 números reais x, y e z que satisfazem a condição de pertencer ao intervalo 0, 4, ou seja, os números são maiores que 0 e são menores que 4. E a gente tem que demonstrar que essas 3 desigualdades aqui, 1 sobre x mais 1 sobre 4 menos y menor que 1, e as desigualdades análogas, elas não podem acontecer simultaneamente, ou seja, é impossível que a gente pegue 3 números x, y e z nesse intervalo 0, 4 e obtenha essas 3 desigualdades aqui. E por que esse problema é interessante? Porque, bom, para resolver ele, a gente, não há outra maneira, a gente supõe por absurdo que as 3 desigualdades são válidas, a gente manipula elas e chega em alguma contradição. Mas por que ele é interessante? Porque não há como manipular, não há como pegar uma das desigualdades e manipular ela sozinha para chegar numa contradição. A princípio, a gente pode escolher os valores de x, y e z de tal forma que 1 sobre x mais 1 sobre 4 menos y seja de fato menor que 1. Mesmo com x, y e z estando no intervalo 0, 4. A gente pode escolher esses valores de tal forma que 1 sobre x mais 1 sobre 4 menos y seja menor que 1 e de tal forma que 1 sobre y mais 1 sobre 4 menos z também seja menor que 1. O que vai acontecer é que, nesse caso, 1 sobre z mais 1 sobre 4 menos x não vai ser menor que 1. Então, a gente tem que arranjar alguma maneira de relacionar essas 3 desigualdades. E uma das maneiras de fazer isso é somar elas. A gente também poderia multiplicar elas, por exemplo. Então, vamos ver como é que fica aqui. A gente supõe, por absurdo, que as 3 desigualdades são válidas. E o que a gente faz? Bom, se as 3 desigualdades são válidas, então a gente pode somar elas e a gente concluiria que 1 sobre x, a soma, né? Eu já vou escrever de uma outra maneira, de uma maneira para ficar mais fácil de resolver o problema. Eu vou juntar esse 1 sobre x com 1 sobre 4 menos x. Então, somando as 3 desigualdades, a gente obtém 1 sobre x mais 1 sobre 4 menos x, mais eu vou juntar 1 sobre y com 1 sobre 4 menos y. E vou juntar 1 sobre z com 1 sobre 4 menos z. Se a gente somar as 3 desigualdades, o que a gente obtém é que essa soma é menor que 3. Agora, a gente quer chegar numa contradição. Então, uma maneira simples de fazer isso, bom, a gente observa que a expressão do lado esquerdo ela é totalmente simétrica no x, no y e no z. E a gente tem 3 parcelas que são análogas umas às outras. Uma delas tem x, outra tem y, outra tem z. E então seria de se esperar que faz sentido tentar demonstrar que cada uma dessas parcelas é maior ou igual a alguma coisa
e aí chegar numa contradição, porque a soma delas seria maior ou igual à soma dessas, seria maior ou igual a 3 vezes essa coisa. Essa coisa, no caso, seria 1, né? É suficiente mostrar que cada uma das parcelas é maior ou igual a 1, e então a gente chega numa contradição, porque a soma delas vai ser maior ou igual a 3, e a gente não poderia ter essa desigualdade aqui. Então vamos tentar fazer isso, vamos ver se funciona. O que a gente quer demonstrar, vamos para o próximo quadro para escrever isso. O que a gente quer demonstrar é que para todo x no intervalo 0, 4, 1 sobre x mais 1 sobre 4 menos x é maior ou igual a 1. Bom, para resolver isso, a gente manipula a desigualdade. Então, vamos multiplicar ela por x e por 4 menos x. Como x está no intervalo 0, 4, a gente pode fazer isso. Porque x é positivo e 4 menos x também é positivo. Então, essa desigualdade aqui, ela é equivalente a, multiplicando por 4 menos x e por x, fica 4 menos x mais x maior ou igual a x vezes 4 menos x. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Aqui eu fico com menos x ao quadrado, passo para o lado esquerdo, fica x ao quadrado. Aqui eu tenho 4x menos 4x. Menos x mais x corta, mais 4, maior ou igual a 0. Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é exatamente x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado é um quadrado perfeito, é sempre maior ou igual a 0. Então, essa desigualdade aqui, que é equivalente a essa, ela é sempre válida. Então, ela vale para x, vale para y, vale para z. Vamos voltar para lá para resolver o problema. Ela vale para x, vale para y, vale para z. Então, cada uma dessas parcelas aqui é maior ou igual a 1. Quando a gente somar elas, vai dar maior ou igual a 3. E, portanto, essa desigualdade aqui não pode acontecer. Então, a gente chegou numa contradição. E, por isso, a hipótese que a gente fez, a hipótese de que as 3 desigualdades valiam, ela é falsa. Ou seja, pelo menos uma das desigualdades não pode acontecer. Então, com esse último problema, a gente encerra a nossa aula de hoje. Os problemas que a gente fez até agora, eles foram relativamente simples no que se refere aos conhecimentos sobre desigualdades que a gente utilizou para resolver eles. Todas as nossas demonstrações foram baseadas no fato de que se x é um número real, então x ao quadrado é maior ou igual a 0. E, geralmente, para resolver problemas de desigualdade, a gente usa fatos um pouquinho mais complicados, mas que podem facilitar muito os nossos argumentos, podem tornar as coisas muito mais simples. O primeiro desses fatos que a gente vai ver é a desigualdade das médias, mas isso é assunto para uma próxima aula.